Fala rapaziada, beleza? E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ver uma historinha muito divertida, muito inspiradora. Simplesmente Boku no Hero com Crosshair, é isso mesmo. Tá, mas como que vai ser isso daí? Simplesmente eu vou ler essa história junto com vocês, até porque ela é bem curta. Então eu vou ler e narrar pra vocês. Essa história eu achei na Wattpad. E todos os créditos estão para o criador dela, Sleep Terror. Eu vou deixar aqui na descrição o TikTok dele e também o link do seu perfil na Wattpad, beleza? Então todas as consagrações e as bênçãos estão direcionadas a ele. Bora começar. Vamos começar então com o prólogo dessa história. A história se passa após o arco do exame de licença provisória, mas neste caso, Izuku Midoriya e Mira Togata ainda não tiveram a oportunidade de encontrar ele pela primeira vez. Os jovens alunos da UA haviam começado a fazer seus estágios com diversos heróis, estando na linha de frente da ação do dia a dia. No entanto, essa oportunidade de crescimento foi ofuscada quando começaram a surgir rumores dos civis, vilões e até mesmo dos heróis atacando brutalmente qualquer pessoa. Um quirk de vilão? Um vírus? Havia muita especulação sobre esses casos, fazendo com que a incerteza dominasse todos os que se deparavam com essas pessoas marcadas com uma cruz vermelha no rosto. Essa história não é mais sobre heróis ou vilões, essa história é sobre um mundo destinado à sua morte. E aí começa o nosso primeiro capítulo, que se passa inteiramente na perspectiva de Shigaraki Tomura. A história começa quando a Liga dos Vilões estava prestes a negociar com Shie Hasaikai, mas os recentes ataques violentos pela cidade fizeram com que All For One mudasse o foco para esses novos rumores. Mas apesar disso parecer um contratempo, existe uma expectativa de tirar vantagem dessa situação. Acredita-se que esses novos agressores, todos seguidores do caos com uma cruz ensanguentada no rosto, possam ser recrutados para formar um exército maior. All For One suspeita que tudo isso seja causado por uma quirk, um poder que ele quer possuir o quanto antes. Shigaraki Tomura vê a oportunidade ideal para virar o jogo a favor da Liga. Através da TV, fica claro o quão grave é a situação. Se for realmente causado por uma quirk, é provavelmente a mais poderosa já vista, pois muitas pessoas estão sob o seu controle. A cidade sofre com quedas de energias e gritos constantes, causando incômodo geral. Não há notícias precisas, apenas que o caos domina as ruas e figuras conhecidas estão sendo criticadas pela imprensa. O herói, Best Jeanist, está adotando uma abordagem mais branda, apenas prendendo os infectados com cruz no rosto. Já Endeavor está incinerando qualquer suspeito. Caramba, esse cara aí não tem jeito mesmo, né? O que gerou duras críticas e pode levar à suspensão da sua licença, algo que Shigaraki Tomura acha irônico e até divertido. Enquanto isso, a UA tenta recolher todos os alunos de volta à escola até que a situação se estabilize, porém há resistência tanto das agências quanto dos próprios alunos, que enxergam isso como uma missão que pode beneficiá-los como heróis no futuro. Mas, posteriormente, All For One revela em uma chamada que o causador do caos é um patógeno altamente contagioso, e ele pretende refiná-lo para que seja útil ao seu grupo. Olha isso! O Kaba quer usar o vírus Crossed como se fosse uma arma biológica. Olha a maluquice! Devido a isso, todas as atividades do grupo estão suspensas até novas ordens. Shigaraki Tomura relata constantes apagões e dores de cabeça, mas admite estar se divertindo ao ver tudo desmoronar. Em certo momento, Best Jeanist tentou conter os infectados, mas teve seus membros arrancados por um grupo selvagem. Ah, porra. As estudantes que estavam com ele fugiram, deixando-o para trás em uma atitude irônica, ao qual Shigaraki chama de heroísmo e valentia. É uma delícia, né? A UA fechou suas portas ao público, ativou seu sistema de segurança e proibiu a entrada de qualquer pessoa, infectada ou não. Os alunos que estão fora foram instruídos a buscar abrigo e informados que os portões permanecerão fechados até que a situação melhore. Os caras meteram vocês que se fodam. Mas a situação continua piorando
Durante uma operação para conter heróis infectados, um dos contaminados conseguiu se aproximar de Endeavor e morder o seu nariz antes de ser... Oh, rapaz... Poucos minutos depois de ser infectado, Endeavor agarrou seu próprio filho e começou a Nossa, mano. Mesmo com o filho tentando dialogar e resistir, o herói o atacou, começando pelos braços. Foi tão intensa que a transmissão foi cortada. Naquela mesma noite, a energia elétrica acabou de vez, forçando o grupo a buscar meios alternativos para repor e limpar a área ao redor. Dabi cuidou disso facilmente com suas chamas, embora o cheiro da carne queimada e os gritos dos infectados, que pareciam sentir prazer ao serem tornassem tudo mais macabro. Enquanto isso, Kurogiri estava se movendo de um local para o outro, fazendo algo desconhecido. Por ordem do chefe, o grupo foi dividido, deixando Dabi, Toga e também, é claro, Shigaraki Tomura em uma base fora da cidade. Apesar das tentativas do chefe de esconder a gravidade da situação, está claro que tudo saiu do controle, até mesmo para eles. Na última semana, porém, Kurogiri tem se ocupado de trazer suprimentos e mover a equipe para evitar a formação de grandes grupos de infectados. No entanto, ninguém esperava que alguém estivesse os observando. Durante uma expedição, a equipe foi surpreendida por um estrondo, e Compress foi transformado em uma massa vermelha na parede, seguida por uma risada maníaca. Era Mirko, coberta de sangue e outros fluidos não identificados, usando o colar feito de se movendo com uma velocidade impressionante. Mirko, uma caçadora feroz, já havia sido mencionada nas transmissões de rádio, conhecida por exterminar um grupo de civis não infectados em uma base improvisada em uma escola, com alunos de até 10 anos, alguns professores que não tiveram chance contra ela. Seus gritos de agonia foram transmitidos por horas antes da frequência ser cortada. Antes que alguém pudesse reagir, ela zombou da equipe e, de maneira grotesca e erótica, espalhou os restos de Compress por todo o seu corpo. Meu Deus, velho. No entanto, Dabi foi tomado pela raiva e a intensidade quase palpável. Mas o incêndio atraiu um monte de infectados, incluindo antigos heróis e civis que começaram a cercar a equipe. Toga, desesperada, pediu a Kurogiri que os retirasse rapidamente, pois estavam prestes a ser sobrecarregados pelos infectados, com as chamas azuis de Dabi sendo a única barreira entre eles e a morte. Alguns minutos intensos, Dabi começou a se cansar, mas ainda não havia resposta de Kurogiri e a pressão aumentava conforme mais infectados apareciam. Dabi expressou sua preocupação, temendo que não conseguisse manter a intensidade das chamas por muito mais tempo. Mas após muito tempo, finalmente Kurogiri os transporta de volta para a base, mas Dabi cai devido ao cansaço extremo de sua quirk. Mas chegando na base, tudo está escuro e deserto, com um eco vindo do sótão. Contudo, não há tempo para investigar, pois precisam dar descanso a Dabi antes de lidar com o que estivesse lá embaixo. Após dias tentando manter Dabi com vida, Shigaraki finalmente consegue estabilizá-lo. Toga, relutante, é designada para cuidar de Dabi enquanto ele se recupera. Sentindo a necessidade de investigar o estranho barulho vindo do sótão, Shigaraki desce e encontra Kurogiri em total silêncio, quase como se estivesse sem energia. Shigaraki estava prestes a reclamar pela falta da ação de Kurogiri em momentos críticos. Kurogiri aciona uma pequena gravação de voz que revela ser de All for One. A gravação começa com All for One explicando que se Shigaraki está ouvindo, significa que ele ou All for One não estão mais presentes, ou a situação saiu completamente do controle. All for One instruiu Kurogiri a entregar a mensagem e depois se retirar para um local desconhecido, onde permanecerá indefinidamente. Esse foi o fim do primeiro capítulo. Deixa tudo muito em aberto, mas também, ao mesmo tempo, deixa bem claro que não há mais esperança e os vilões perderam. Mas e você? O que você achou dessa primeira parte? Você mudaria alguma coisa? Você concorda com isso? Para mim, por incrível que pareça, tá bem redondinho. Mas o próximo capítulo se passa inteiramente na percepção de Midoriya. Então vamos lá, né?
Tudo começa com Midoriya nos contando que foi aceito para fazer estágio com Night Eye. Ele dizia que teve opiniões mistas a respeito dele, mas que seria uma excelente oportunidade de trabalhar ao lado de um ex-companheiro de All Might. Mas apesar da sua experiência, nos últimos dias ele estava muito preocupado com alguma coisa, e Mirio percebeu isso. O motivo é que ultimamente ele tem sofrido com fortes enxaquecas e visões do futuro sendo alteradas, substituídas por pesadelos terríveis. Aparentemente, um usuário de quirk psíquico pode estar manipulando essas visões. Ele se recusa a dar muitos detalhes, mas o terror em seu rosto diz tudo. Midoriya teme que isso tenha relação com a Liga dos Vilões. E por isso, Mirio e Bubble Girl suspendem as patrulhas e estão focados em descobrir quem está por trás disso. Mas tudo fica pior quando começam a surgir os primeiros relatos de agitação nas ruas. O que leva a Night Eye a convocar uma reunião urgentemente. E quando faz isso, ele compartilhava as suas visões. Com semblante cansado, Night Eye descreve o que viu. Ruas em chamas, pessoas agindo como animais, olhares de pura maldade, gritos, risos e sofrimento por toda parte. Crianças sendo rasgadas como carne e quirks sendo usadas de maneiras brutais. Todas as pessoas tinham uma marca sangrenta no rosto. Ele chega a mencionar que viu alguém sugerindo Endeavor, mas interrompe em choque, demonstrando ter visto algo terrível até mesmo para os heróis. Entretanto, Night Eye revela que leu o futuro de 3 pessoas diferentes nos últimos dias, tentando encontrar alguma inconsistência que provasse que suas visões eram na verdade ilusões. Mirio Togata tentava se manter otimista, mas Night Eye não estava muito contente não. A reunião termina e quando acaba, Night Eye instrui todo mundo a não contar nada a ninguém, nem mesmo para All Might, já que segundo ele, All Might costuma tomar decisões impertinentes em situações como essa. E claro, Midoriya começa a formular teorias, dizendo que pode ser uma quirk que afeta mentes, ou então uma combinação de várias delas. E durante o almoço, Midoriya recebe uma mensagem urgente da UA no celular. A mesma mensagem que dizia que a escola havia fechado completamente. Mirio também recebe a mesma notificação, mas ambos decidem ignorar a ordem da escola e permanecer para ajudar Night Eye. Em certo momento, eles saem para patrulhar o distrito, em busca de incidentes ou qualquer outra coisa, mas por incrível que pareça, estava tudo certo, não tinha nada fora do normal. Então eles retornam, jantam e vão dormir. Mas antes de dormir, Midoriya entra em contato com sua mãe e seus amigos através do celular. Ele dizia para sua mãe para que não saísse de casa até que a situação melhorasse. E Uraraka lhe contava que considerou ir para Yua ao lado de Tsuyu, mas decidiram ficar para ajudar, já que houveram muitos ataques na área onde elas estavam. Posteriormente, Midoriya fica sabendo que Todoroki e seu pai estão na linha de frente, fazendo uma patrulha. Embora não tenha revelado muitos detalhes, as notícias mostram que Endeavor vem tomando decisões questionáveis, reagindo de forma brutal a respeito dos vilões. E também, Lida não respondeu às suas mensagens, o que aumenta ainda mais a tensão. Midoriya, mesmo relutante, começa a aceitar que as visões de Night Eye talvez estejam certas. E depois de um tempo, a cidade sofre finalmente com uma instabilidade na rede elétrica, mas a agência de Night Eye continua funcionando graças a um gerador próprio. Nesse mesmo dia, Night Eye usa sua quirk novamente, dessa vez em Mirio, mas aparentemente não vê o que esperava. Em vez disso, ele se tranca em sua sala por um longo período, deixando todo mundo preocupado. Sem alternativas, Midoriya e Mirio saem para patrulhar novamente. E durante essa patrulha, Midoriya tenta se manter otimista, acreditando que os atacantes são apenas pessoas sendo controladas por um vilão, mas Mirio o confronta com seriedade. Você por acaso viu as fotos? Midoriya não tinha visto nada, e Mirio explica que as imagens circulam online, mas a televisão evita em mostrá-las. Mesmo assim, tentando manter o espírito positivo, ele confessa que sente que tudo só vai piorar, e que se o futuro, visto por Night Eye, estiver certo, talvez não haja como evitá-lo. E de repente, um estrondo interrompe a conversa, e quando eles vão ver, era uma heroína, a Miss Speed O'Clock.
conhecida por desacelerar os seus alvos. Mas ao se aproximarem, percebem o terror. Ela usa o rosto da sua própria colega, Spine Girl, como se fosse uma máscara, enquanto Bloqueia brutalmente no civil, os braços arrancados da amiga, que se transformava em lâminas. Midoriya ficava paralisado de choque, enquanto Mirio age rapidamente, tentando derrubar a mulher com um chute. Midoriya tenta estancar o sangramento da vítima, enquanto escuta o interrogatório que Mirio fazia com a suposta heroína. Ele tentava perguntar para quem ela trabalha, mas ela não falava nada de útil. E de repente, ela ativa os seus poderes, fazendo os movimentos de Mirio desacelerarem drasticamente, deixando-o vulnerável. Ela avança para atacá-lo, mas Mirio se afunda no chão, usando sua individualidade, e Midoriya, agindo rapidamente, a nocauteia, antes que ela use sua Quirk novamente. Tudo parecia estar resolvido, mas quando Midoriya olhava novamente para o civil, ele estava estranho. Ele tinha um sorriso perturbador e uma marca vermelha em forma de cruz em seu rosto, a mesma marca que a heroína tinha, embora estivesse escondida sobre a máscara da colega. E Mirio, apenas cansado da cena, o prende em outro poste do outro lado da rua. Mirio ativa sua Quirk e começa a correr, enquanto Midoriya o segue o mais rápido possível, usando seu 10% do One for All. Mas à medida que avançam, Midoriya observa o caos se espalhar pela cidade. Heróis correndo em todas as direções, policiais isolando áreas. Mas Mirio não para, não pergunta, ele só avança. Algo parece estar muito errado. Desde o começo, a história se mostra como desesperançosa, tanto para vilões quanto para heróis. Mas, para fechar com chave de ouro, nós temos aqui o epílogo desta história, que encerra ela de um jeito cinema. Poucos alunos da turma A foram os que decidiram retornar às instalações assim que os primeiros casos começaram a aparecer. O plano era simples: proteger o maior número de alunos possível dentro das instalações, e com o sistema de defesa da Riway ativado, ninguém poderia entrar ou sair. Mas alguns dias depois, os primeiros infectados dentro da escola apareceram. Só quando ele foi infectado é que todos perceberam que não estavam em um refúgio, estavam em sua própria cova.